Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Graças a Deus por mais um dia, nós estamos aqui. Hoje, dia 17 de agosto de 2022, nós vamos iniciar nossos estudos sobre um documento intitulado Carta Pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre Ética na Política. Gostaria de falar um pouco sobre o método. Primeiro, nós iremos ler o documento. A primeira coisa é tomar conhecimento do que a Igreja Presbiteriana entende que deve ser uma atitude com ética na política. Segundo, como nosso ambiente é de estudo bíblico, nós vamos nos concentrar não apenas nas afirmações redigidas, como também faremos algumas intervenções sobre sua base bíblica. A ideia aqui é refletirmos sobre esse assunto e humildemente levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, como está registrado lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 10, verso 5, e peço a Deus humildemente que nos ilumine nessa nossa tarefa, nessas quartas-feiras que se seguem. Portanto, vamos iniciar desde já com a leitura do documento. Abaixo segue a transcrição do documento. O que quer dizer? Que eu vou começar a ler o documento. Diz a Carta Pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre ética na política. A Igreja Presbiteriana do Brasil, consciente de seu papel como organização religiosa presente no território brasileiro há 163 anos, 1859 a 2022, elabora a presente Carta Pastoral, com o propósito de orientar os seus membros no tocante à necessidade de atuarem como sal e luz do mundo, em especial no exercício de sua cidadania política. Com base nas Sagradas Escrituras e na legislação nacional em vigor, apresentamos uma série de considerações acerca desse tema, na firme esperança de que os membros de nossa igreja conheçam ainda mais o assunto. Igualmente, recomendamos a todos que nunca abdiquem dos seus direitos e deveres de cidadãos, mantendo suas orações pelos que governam as instâncias de nosso país, pois cuidam de assuntos que afetam toda a nação. Que Deus nos abençoe para o louvor da sua glória. Ponto. Paremos um pouco aqui. Então, até agora eu li a introdução da transcrição da Carta sobre ética na política da nossa igreja. É um documento não tão extenso, mas eu já vou avisando o que nós iremos fazer a partir de agora. Eu li, claro, com antecedência antes e estudei para que a gente conseguisse tirar o melhor proveito do nosso estudo de hoje. E o documento irá apresentar para nós alguns conceitos políticos, e nós vamos ouvir com detimento, porque nós não estamos muito familiarizados com esse tipo de argumentação e é possível que haja algum tipo de estranhamento. Então peço redobrada atenção agora nesses conceitos que, por ser um documento oficial da igreja, acaba exigindo de nós bastante atenção, porque é um texto bastante rigoroso, técnico. Isso é o que eu quero dizer, por isso vamos ter paciência. Então, vou recomeçar agora a partir do tópico 1, intitulado Suas funções e utilidades na vida pessoal e na sociedade. Vou repetir, o tópico 1 é Política, suas funções e utilidades na vida pessoal e na sociedade. Diz o documento, abre aspas. 1. Conceito de política. O termo política é usado por todos nós, ainda que sejamos diferentes uns dos outros em alguns aspectos. Aristóteles identificou o ser humano como um ser social, porque se agrega aos outros. Não apenas vive, mas convive com seus semelhantes. Daí esse sábio da antiguidade ter dito que o homem é um animal político. A vida em sociedade, ou no espaço comum a todos, gerou a necessidade de ser estabelecido um sistema de organização da vida em coletividade. Para isto,
surgiram tanto o direito, que é um sistema de regras de conduta, como a política, a arte de governar. Política, palavra tão frequente em nossa vida, tem origem no termo grego polis, cidade, que é o espaço mais comum da reunião das pessoas em torno dos interesses coletivos e de atendimento aos interesses individuais. Esta é a base para que a política possa existir e ser empregada para o bem do grupo socialmente organizado, povo. Sendo ela a arte ou ciência de governar, o bem governar pessoas, sua função é atingir os objetivos voltados aos interesses dos cidadãos e do Estado. O centro da atividade política e do seu estudo são, invariavelmente, a coletividade e tudo o que seja em prol do interesse de todos. A política, dessa forma, existe para assegurar a estabilidade social, não devendo servir a interesses particulares ou grupais. Ponto. O Estado é uma ficção jurídica, representado pelos entes que o compõem. No caso do Brasil, são entes federados à União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. O Estado, dotado de poder sobre todos os cidadãos, existe somente para realizar o que seja do interesse da sociedade. Por isso, deve aplicar o poder, canalizando-o às suas atividades principais e típicas: elaboração de leis, gestão das coisas públicas, ou pertencente a todos, e julgamento dos conflitos sociais surgidos. Essas são as 3 funções estatais, comumente chamadas de poderes: a legislativa, a executiva e a judiciária. Na base dessas funções está a soberania popular ou vontade intocável dos cidadãos, de que o Estado, autorizado por aqueles, deve ser a proteção. A atividade política é o celeiro e o forno, donde devem surgir os fundamentos e conteúdos da vida em coletividade ou na sociedade politicamente organizada. Fecha aspas. Paremos um pouco a leitura do documento. Bom, nós encontramos aqui alguns conceitos que estão sendo mobilizados. A leitura é um pouco densa, mas como eu disse, nós vamos agora tentar encontrar alguns pontos de encontro com as Escrituras Sagradas. Por isso, o que eu passo a fazer a partir desse momento não é mais ler o documento, mas fazer algumas intervenções sobre a leitura do documento feita até agora. As intervenções que agora serão feitas possuem o objetivo de ajudar-nos em considerar essa argumentação do ponto de vista bíblico. A ideia é munir os ouvintes para que situem toda essa discussão na Bíblia e a utilizem para jogar luz em alguns conceitos que foram mobilizados. Em nada, enfatizo, em nada indica ou sugere que o documento conciliar em tela, que está sendo tratado, tenha qualquer deficiência. Essas intervenções são apenas de cunho didático. Eu quero deixar claro esse texto, né? Por quê? Porque esse é um documento oficial da Igreja Presbiteriana. Eu não venho aqui colocar pontos de defeitos de forma alguma. Eu subscrevo todo esse documento na sua íntegra, mas o que nós vamos fazer agora é tentar situar ele com alguns conceitos bíblicos, porque afinal de contas nós estamos neste momento no estudo bíblico, não no estudo documental. Portanto, vamos ver um pouco sobre cada conceito visitado pelas Escrituras. Comecemos com o termo política. A Bíblia trata de política? Bom, entendendo a palavra política como uma maneira de organização ou governo de uma nação, grupo étnico, a resposta é sim. A Bíblia não propõe a ser um tratado do assunto, mas na revelação da história da redenção, principalmente tratando da nação de Israel, a Bíblia registra formas de governo. Ponto. Então vejam, antes de continuarmos,
não é incorreto nós dizermos que a Bíblia toca no assunto política. Não é incorreto. Por quê? O que foi dito até agora é que existem formas de políticas que estão presentes nas Escrituras e que elas são descritas, não necessariamente explicadas. Não é um tratado político, a Bíblia não se propõe a isso, mas ao tratar da história da salvação do homem, porque esse é o assunto da Bíblia, o drama da salvação, vez por outra, en passant, de passagem, nós encontraremos a Bíblia tocando nesses assuntos, nessas questões políticas. Olhemos um pouco a formação da nação de Israel bíblico, por exemplo, né? Originalmente surge de Abraão. Lembra-se disso? Lá em Gênesis, no capítulo 12, verso 1 a 3, quando Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu lhe mostrarei, tu serás uma bênção. Estou parafraseando aqui. Mas veja, há nitidamente aí um governo de caráter patriarcal nesse período. O que é o patriarcalismo? É a ideia que o pai é o chefe do clã e governa direcionando o seu grupo, visando a sua subsistência e progresso, né? Por isso, nós já podemos vislumbrar aí nas figuras bíblicas de Abraão, Isaac e Jacó um patriarcalismo, uma forma de governo, um tipo de política. É claro que isso de uma forma bastante fluida. Se você perguntasse acerca disso para eles, eles tomavam essas ações de uma maneira muito intuitiva, era da cultura deles, mas era assim uma forma de política. Quero abrir um parêntese. Precisamos considerar que o termo política aqui está sendo utilizado pelo viés ocidental, né? Nós estamos olhando aqui para conceitos gregos, mas a política também é visitada e ocorre nas outras nações orientais, a qual não é o escopo desse estudo. Fecha parênteses. Vemos também outro tipo de organização, que é a de clãs. No período dos juízes, né, a essa federação de clãs, onde cada qual foi liderado para responder uma demanda. Por exemplo, Gideão contra os midianitas, acho que os irmãos lembram do personagem Gideão, e também Sansão contra os filisteus. Então o período de juízes é, na verdade, um relato de como cada tribo, eu estou chamando as tribos de clã, resolveram as suas dificuldades no período onde Israel não possuía ainda monarquia. O relato de juízes não é um relato linear, cronológico, mas é um relato de como cada tribo resolveu as suas demandas de uma maneira, por assim dizer, política. Segue-se esse período de juízes a monarquia, onde ela é materializada no reinado da união de todos os clãs com Saul, Davi e Salomão. E esse relato você vai encontrar no primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, até o primeiro livro de Reis, no capítulo 11. Ou seja, de 1 Samuel até o primeiro livro de Reis, você encontrará o período da monarquia unificada, onde as 12 tribos eram governadas por apenas um rei. Isso não é a regra da monarquia de Israel. Infelizmente, acaba existindo um racha no período posterior a Salomão, seu filho Roboão, onde ele ficará com as tribos de Judá e Benjamim, e as 10 outras tribos ficarão com o rei Jeroboão, são as tribos do norte. Então nós temos as tribos do sul e as tribos do norte, cada qual com um reinado diferente, até que todas elas vão se eclipsar, vão acabar com a vinda dos impérios orientais, que vão sequestrar o povo e aniquilar o seu governo. Bom, esse é um brevíssimo resumo de formas de governo e do fazer político da nação do Antigo Testamento. Existem algumas biografias acerca deste assunto, não são tantas assim de cabeça, eu consigo lembrar de algumas, mas que o tema política é visitado em outros momentos.
Hoje, agora, nós temos só fazendo um olhar bastante grande, largo, só para podermos fazer esses pequenos apontamentos. Mesmo no Novo Testamento, há marcas de organização que remetem à ideia de política. Por exemplo, os cristãos assumem para si a nomenclatura eclésia, que é a igreja. Não sei se vocês sabem, mas a palavra eclésia significa assembleia em grego, né? Era onde os cidadãos se reuniam, assembleias, né, para tomar decisões pela polis, pela cidade. E a igreja os cristãos acabam tomando por empréstimo da área da política a palavra eclésia e não usa a sinagoga ou sinagogue, que era muito comum para ajuntamento no Antigo Testamento. Há essa mudança de paradigmas, né, no Novo Testamento. Bom, embora a igreja não possa ser considerada um ajuntamento político, mas sim um grupo de pessoas que se unem à atividade religiosa. Eu quero deixar frisado isso. Eu não estou chamando a igreja de partido político, não é isso. Eu estou simplesmente dizendo e constatando um fato de que, linguisticamente falando, a palavra eclésia, ela não tem origem religiosa, ela era usada pelos gregos nas suas organizações políticas. Segunda pergunta: a Bíblia trata de Estado? Bom, entendendo o Estado como uma organização de pessoas que estão dentro de um mesmo território, sim, a Bíblia trata sobre Estado. Mais uma vez, o Antigo Testamento ilustra a ideia de Estado. Pode-se dizer que a nação de Israel, entendendo o conceito nação como pessoas que compartilham de laços familiares, linguísticos e culturais em comum, tem sua comunhão com Deus representada pela posse de um Estado. Quando estão em harmonia com os preceitos de Deus, recebem o território de Canaã para habitação e consecutiva organização de um Estado. Quando estão em franca desobediência aos preceitos de Deus, a nação é banida de seu território e perde, consequentemente, a posse de um Estado próprio. Isso é bastante ilustrativo, né? Veja, a história de Israel do Antigo Testamento, né, povo étnico, entra num grande apogeu quando eles conseguem o território de Canaã. E o grande final da nação, como nação mesmo, tem-se quando eles são levados pelo Império Assírio e logo depois pelo Império Babilônico. E aí eclipsa, porque nunca mais eles serão um Estado. Mesmo depois que eles retomam com as tribos que foram dispersas por meio de Zorobabel e Josué, por meio de Esdras e Neemias, eles ainda não são um Estado independente porque estão sendo tutoriados, né, pelos impérios da época. Mesmo na época de Jesus Cristo, Israel era um Estado que era um Estado subordinado ao Império Romano, não era um Estado independente, quase como um termo de colônia. A Bíblia trata de poderes? Bom, as nações de nosso tempo adotam a divisão de poderes conhecidos como poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Essa é uma concepção moderna de entendimento de equilíbrio entre poderes. A Bíblia registra que o Estado e o sistema religioso deveriam viver de maneira harmônica. Quando isso acontecia, era sinal de bênção de Deus sobre o povo. Exemplo disso é o governo de Davi, que como chefe de Estado proveu condições para o fortalecimento da religião quando trouxe o tabernáculo para a sua capital recém-conquistada. Quando o Estado e o sistema religioso não estavam bem, era demonstração de que Deus estava desgostoso com o povo. Se você tem uma folha à mão, risque este não antes do Estado. Exemplo disso é o governo de Acabe em Israel. E aí Deus levantou Elias para repreender o governo. Acho que essas duas formas de governo demonstram quando Deus está em harmonia com os poderes, as coisas vão bem para o governo, para as pessoas, porque a religião está sendo contemplada. E quando a religião não é contemplada como deve, ocorre aí
a grande apostasia do período de Acabe, onde os profetas de Baal, por exemplo, eram como se fossem funcionários públicos da época. Eles comiam na mesa do rei e eram sustentados pelo governo. Então, no período de Acabe e Jezabel, uma outra religião se tornou estatal, né? Uma religião apóstata à religião oficial, que deveria ser oficial de Israel. Claro que Deus castigou muito o povo. O que eu quero mostrar aqui é que a ideia de poderes legislativo, judiciário e executivo é algo muito próprio de poucos séculos para cá. Não é justo nós olharmos a Bíblia com esse tipo de enquadramento, mas nós podemos utilizá-lo para encontrar algumas analogias, algumas comparações. O ideal aqui é percebermos que a Bíblia não se preocupa tanto com questões como essa, ela vai relatar tudo mais, mas ainda os países e os povos no período bíblico ainda estão desenvolvendo, estão engatinhando na sua forma de governo, né? O grande epicentro, né? O grande desenvolvimento tanto das monarquias quanto de outras formas de governo, como república, como o parlamento tendo maior protagonismo, isto a partir do século XII em diante aí, que nós vamos ter alguma coisa um pouco mais desenvolvida aí no século XVIII com o presidencialismo, século XIX com o presidencialismo, século XX com outros tipos de formas de governo, né? Então é muito recente. Bom, retomando aqui, a Bíblia não enfatiza a distribuição de poderes, como vemos em nossos dias. Entretanto, é inegável que exista concentração de poderes políticos sob o cetro dos reis, não apenas em Israel, como também a maioria das monarquias da época, vide a Babilônia, Egito e a Síria. Ou seja, não é justo nós olharmos para as nações do período bíblico com o crivo que nós temos hoje. Isto é um anacronismo, é algo que não é correto. Nós precisamos entender a atmosfera do tempo. Algumas considerações sobre isso, nós vamos caminhando até aqui, porque o documento é denso e a ideia hoje é que seja mais uma introdução. Então hoje é apenas uma pequena introdução sobre o assunto político, por meio da leitura do documento de nossa denominação, Carta Pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre Ética na Política. Para o melhor aproveitamento dos futuros estudos sobre esse tema, com a permissão de Cristo, cultivemos a postura de modéstia. Não iremos conseguir entender todos os matizes desse assunto apenas por um ou outro estudo, meus irmãos e irmãs. Precisamos nos dedicar comparecendo para aos poucos subirmos em direção ao topo desse assunto. À medida que avançarmos, nossa visão ficará mais clara, tanto para saborear o progresso do caminho que percorremos, quanto do que ainda nos falta. O que eu estou tentando tocar aqui é que este assunto, política e religião, na verdade são esses dois temas, é um tema muito grande, e hoje nós estamos apenas tocando neles. Para que a gente possa desenvolver mais, precisamos ter disciplina, comparecer nos estudos, ouvir novamente as gravações que serão postadas no YouTube. Bom, para aqueles que estão nos ouvindo, nós encerramos agora. Para aqueles que estão na igreja, a discussão continua, porque aqui nós ainda vamos debater este assunto. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar crescendo nos caminhos do Senhor. Amém.